Oi, pessoal! Vamos então falar sobre realismo e simbolismo. E como a gente está falando de realismo e simbolismo, né? Claro que a gente está falando um pouco da literatura global, um pouquinho, mas o foco é a nossa literatura brasileira. Já vou dar um spoiler aqui que a gente vai falar bastante sobre ele, o bruxo do Cosme Velho, né? Que é nada mais, nada menos que Machado de Assis, tido até hoje como o principal autor de literatura brasileira. Então, venham comigo e vamos conhecer mais quem foi Machado de Assis, o que ele escreveu. Então, vamos falar sobre realismo e simbolismo na literatura brasileira. Me acompanhem. Então, essa escola, né, o realismo e o simbolismo na literatura brasileira, acontece então também aqui no século XIX. É um movimento posterior ao romantismo, como vocês podem perceber, né, que eu gosto sempre de situar vocês no espaço e o tempo. Então, acontece após o romantismo. No romantismo, nós já tínhamos características legitimamente brasileiras, e agora no realismo, no simbolismo, nós temos ainda mais características que são legitimamente brasileiras. Então, há uma acentuação dessas características. O realismo é uma estética que se opõe à estética anterior. Vocês podem notar que isso sempre acontece. Uma estética, uma escola literária sempre vai se opondo à outra, ou seja, ela vai contra aqueles ideais, aquelas temáticas e aqueles princípios. E como o nome mesmo já diz, muito fácil fazer inferência, né, gente? Realismo é a estética do real. O que nós queremos dizer com isso? É aquela estética que não idealiza os sentimentos e as emoções humanas. Por quê? Porque no romantismo havia essa idealização da amada. A amada era aquela mulher perfeita, aquela mulher que acordava de manhã sem mau hálito, era aquela mulher que não cometia erros, era a musa inspiradora. E na estética do realismo, isso não é assim que acontece. É a pessoa real, é o sujeito que tem problemas, é o sujeito que se incomoda, que problematiza as relações e as coisas humanas, é o sujeito que tem dúvidas, é o sujeito que comete erros, é o sujeito que trai. Então, é o sujeito que realmente é o sujeito real, é o sujeito que vive uma vida mais próxima da vida real, sem idealizar as relações humanas. Então, essa aqui é a nossa principal temática e estética do realismo. Lembrando, gente, o que acontecia no Brasil nessa época aqui, nesse meio tempo. Então, havia ali uma transição entre Brasil Império para Brasil República, ou seja, é aquela fase que o Brasil deixa de se tornar quase que um objeto da coroa portuguesa para se tornar um país, uma república, a República Federativa do Brasil. Nessa época, o que acontecia no mundo, né, como um todo? Havia uma avalanche, né? O pensamento científico ele estava se espalhando pelo mundo, ele estava em ascensão. Do mesmo modo, as correntes positivistas e darwinistas, lá o pensamento de Darwin, Charles Darwin. Então, o que acontece? Há esse desmonte das idealizações que eu já mencionei com vocês, esse desmonte das idealizações que acontecia no romantismo. Tudo era idealizado, tudo era lindo, maravilhoso, quase tudo cor-de-rosa. E no realismo não, é tudo real, é a vida nua e crua. É uma frase que eu gosto muito dos textos do... Meu Deus, me fugiu o sobrenome dele. Eu já lembro, que é A Vida Como Ela É. Nelson Rodrigues, lembrei do nosso escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues. Que é A Vida Como Ela É. O realismo é isso, é trazer a vida como ela é escancarar as relações humanas, é trazer o que há de mais, não digo só sórdido, mas o que há de mais real, sem idealizar, sem enfeitar as situações cotidianas da vida do ser humano. Então, como a gente vai falar de realismo, gente, já trago para vocês aqui o que eu falei para vocês, o bruxo do Cosme Velho, que é ele, Machado de Assis.
Por que Bruxo do Cosme Velho? Machado de Assis nasceu e viveu no Rio de Janeiro, e ele vivia nessa rua, na rua do Cosme Velho. E ele, como tinha essa escrita impetuosa, Machado, enfim, a gente poderia ter aulas e mais aulas falando só de Machado de Assis. Então ele ficou conhecido como Bruxo do Cosme Velho, porque ele morava então na rua do Cosme Velho. Machado de Assis, então, no texto a gente apresenta várias das suas facetas, né? 10 passos das facetas de Machado de Assis. Machado de Assis trabalhou como jornalista, então ele escrevia para jornais, ele escrevia crônicas, escrevia críticas literárias, ele escreveu peças de teatro, atuou como dramaturgo, romances, contos, tradutor. Machado traduzia textos do francês para o português, traduziu textos de Victor Hugo, se não me engano também traduziu textos do inglês. Machado era autodidata, ele aprendeu por conta própria essas outras línguas estrangeiras. Então, Machado também foi funcionário público, é um símbolo de um baita intelectual daquela época e até hoje. Apaixonado pela esposa Carolina, ele fala isso na abertura de alguns livros, dedica, e poesias também, poemas ele escreveu para a amada Carolina. Então, o marco do realismo no Brasil é Machado de Assis, com essa obra aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Eu estou falando de Machado porque ele é o grande nome da literatura, então não adianta a gente só falar da obra dele, mas é preciso também falar um pouco da biografia desse grande autor. E detalhe, né, gente, tem que fazer um parênteses aqui também. Ele foi esse intelectual super ativo na cultura, na sociedade carioca, e naquela época que a gente sabe, o racismo, se hoje a gente ainda infelizmente sofre com o racismo, o que é inadmissível, imagina ele naquela época, e ele, um escritor, um intelectual negro. Então pense como os textos dele reverberavam, não só pela sua qualidade, mas por ser um homem negro escrevendo. Isso também gerava muita curiosidade nas pessoas e na crítica da época. Então, a obra de Machado de Assis pode ser dividida, né, os teóricos de literatura, Ulisses Infante, Antônio Cândido, Alfredo Bozzi e por aí vai. Eles dividem a obra de Machado de Assis em duas partes. A primeira parte eles chamam de fase da aprendizagem. Por que fase da aprendizagem? São os primeiros textos de Machado. Esses primeiros textos de Machado ainda demonstram características relacionadas à escola, à estética anterior, que é o romantismo. Então, não que tire a qualidade dos textos de Machado, né? Mas ele ainda reproduz um pouco dessa influência, dessa estética romântica nesses primeiros textos, nesses primeiros romances. Por isso se chama fase da aprendizagem. Mais para frente na vida, na obra de Machado de Assis, especialmente em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas, que foi o furor da época, então tem-se a fase da maturidade de Machado de Assis. Por quê? Porque é nesse momento que ele consegue quebrar esse paradigma e trazer uma estética totalmente nova, um narrador novo, uma temática diferente daquilo que se esperava que a literatura produzisse. Então, esse auge da literatura é atingido com a publicação de Memórias Póstumas, e a partir dessa época, essas publicações, então, caracterizam a fase da maturidade de Machado de Assis. Então, vamos nos centrar aqui a fase da maturidade, que é a fase que mais nos interessa. Autores também, pesquisadores, né, teóricos de literatura, eles afirmam que, a partir da publicação de Memórias Póstumas, tem-se, então, um realismo machadiano. O que quer dizer com isso? Que Machado de Assis, a obra dele é tão vasta, é tão rica, que é difícil encaixá-la apenas no realismo. O realismo de Machado é um realismo com pitadas diferentes, então eles chamam de realismo machadiano. Isso é unânime, gente, em todos os autores, inclusive pesquisadoras contemporâneas,
falam sobre isso, que é um machado realista, é o realismo machadiano, não é o realismo na sua forma mais simples, digamos assim. Então, o que nós temos nessa obra de tão inédito, né? É inédito mesmo, veja lá. O narrador da obra, né, que é quem nos conta essa obra, é um defunto. É curioso, né? É um defunto autor. Ou seja, é o Brás Cubas, que é o personagem principal, o protagonista, mas depois de sua morte. Então, depois que ele morre, ele se sente muito mais livre para falar dos seus fracassos, para criticar as pessoas que viveram ao redor dele, a sociedade. E aí ele começa a contar a sua história, sempre com muitas digressões. Digressões são aquelas passagens que, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui sobre realismo, de repente eu abro um parênteses e falo sobre literatura espanhola. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas eu faço essa digressão, ou seja, eu mudo de assunto, falo lá da literatura espanhola, da literatura inglesa e volto a falar disso aqui, do realismo que eu estou falando com vocês. Então, são essas mudanças de temática durante a narrativa. E isso quebra um pouco aquele ritmo, né? Isso também foi inovador na época, porque os romances até então, eles eram mais lineares, ou seja, narrados de forma cronológica, acontecimento por acontecimento, né? É o capítulo 1, que daí vai se relacionar com o 2. E Machado, nessa obra, ele inova. Então, ele está falando lá sobre, por exemplo, no capítulo... Essa obra é dividida em muitos capítulos. Não lembro o número exato agora, mas acho que em torno de 70. Mas são capítulos curtinhos, né? Não pense que estamos falando de uma Barça gigante. É um texto ali de 150 a 200 páginas. Então, por exemplo, ele está ali no capítulo 1 falando sobre a morte, e de repente no 2 ele vai falar sobre um episódio lá da juventude dele. Aí ele volta a falar sobre a morte, por exemplo. Então, são essas digressões. É uma narrativa mais lenta e psicológica. Psicológica porque não é o tempo linear, né? Acontecimento após acontecimento, ano após ano. Não, é psicológico, é aquilo que vai passando na cabeça dele, como nós, né? Eu estou falando aqui com vocês, estou falando de memórias póstumas, mas o cérebro da gente não para. Às vezes está lá longe pensando no jantar, ou na lição de casa, nos filhos, no trabalho que tem que entregar da outra disciplina, é assim a nossa mente. E a narrativa psicológica também tem essas indas e vindas com essas digressões. O texto também ele se diferencia pela ironia. E o narrador, esse defunto autor, ele faz... A linguagem é tão lapidada, como eu coloquei ali, que ele faz ironias como se estivesse dialogando com o leitor. Por isso que a gente fala que o leitor é ativo. Ele faz questionamentos, ele conversa com o leitor, fazendo com que o leitor seja ativo, que em uma frase o leitor pense uma coisa e já vem a resposta, como se ele criasse uma teia, um diálogo. Então isso também é muito inovador e é próprio de Machado. Só Machado conseguiu fazer isso tão bem. As ambiguidades também, ele é muito, muito exímio, né? Foi muito exímio em construir essas ambiguidades, a linguagem lapidada. Então essas são as características da obra e de Machado de Assis como um todo. E um ponto crucial aqui da obra é que ele faz uma crítica tanto aos costumes da época, que a sociedade costumava, e quanto aos interesses, ao casamento por interesse, às relações por interesses, né, aos negócios fechados por interesse. Então, como o Brás Cubas, como eu falei para vocês, como ele já está morto, ele não tem medo de represálias nem nada nesse sentido, ele é muito cítrico, ele é ácido, ele faz críticas sem medo. Veja aqui que ao lado direito da tela eu trouxe para vocês então a epígrafe, né, a dedicatória, né, seria na verdade a dedicatória, quem lhe dedica esse livro. Olha como ele já se demonstra muito, ele rompe mesmo, né, com a expectativa do leitor. Então veja ali: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ou seja, né,
Ele morreu e ele está dedicando ao primeiro verme que roeu o seu cadáver. É uma coisa inusitada, né? E dialoga também com Charles de Baudelaire, o francês, que também é um ícone do realismo francês, e tem um livro chamado As Flores do Mal. E nesse livro ele também traz poemas, ele também traz textos relacionados à carniça, ao estado de putrefação das coisas, né, dos restos, dos resíduos. Por isso que também é um marco na estética realista, e esse trechinho aqui já mostra que vai haver um diálogo, uma intertextualidade muito grande com outros autores que são sumidades na literatura mundial. Isso que também já demonstra a cultura, né, de Machado de Assis, o quanto ele é intelectual, o quanto ele é lido, o quanto ele é culto. Um outro trecho para vocês é que esse narrador, como eu já falei para vocês, ele está livre de amarras, né? Ele já morreu, então ele não tem papas na língua, digamos assim. Veja o que ele diz aqui nesse trecho. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. O emplasto era um produto que o Brás Cubas quis lançar, mas não deu certo, né, por vários motivos. Ele também não foi ministro, né, ele não entrou para a política, ele não casou-se, ele não casou, ele teve vários envolvimentos ali, alguns por interesse, outros ele até quis, mas achou que a moça era manca, então ele tinha muito esse preconceito, essa crítica, o que vão dizer, né, se eu casar com uma manca, com uma coxa, como ele usa essa expressão. Então ele não casou, o que era muito comum na época, né, o casamento. O casamento acontecia nessa época de forma bem, o que para nós hoje é precoce, né? Hoje o casamento é um pouco mais tardio, mais livre, quem quer casa, quem não quer não casa, e nessa época costumava se casar cedo, então ele não conheceu, então ele foi um homem fora da curva. Então ele fala ali que ele não virou celebridade, com o emplasto, com aquele produto que ele gostaria de ter, que ele lançou e não vingou, digamos assim, que ele não foi ministro, que ele não conheceu o casamento. Então ele continua, coube-me a fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Então aqui ele fala dele, mas ao mesmo tempo a gente consegue captar uma crítica, ou seja, ele desfrutou de herança, de bens vindos de geração em geração, mediante trabalho escravo, mediante falcatruas, né? Ele não precisou suar, trabalhar, né? Se debruçar ao trabalho, suar para comprar o próprio pão. Nem isso ele precisou fazer. Então ele não teve filhos, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E a miséria aqui com que ele está falando, pode ver, ele é abastado, né? Ele não precisou trabalhar para se manter, ele vivia de herança, de fortuna, de bens. Mas a miséria com que ele fala aqui não é a miséria moeda, espécie, né, dinheiro. É a miséria de dentro dele, né? A miséria, a personalidade, a falta de bondade, enfim, há vários jeitos e trejeitos dele enquanto pessoa. Então a gente vê num trecho curto como ele faz críticas a pessoas que não se sustentam sozinhas, não precisam trabalhar para se sustentar. Então é uma crítica, né, aos nobres, aos aristocratas que vivem no bom e do melhor e não precisam trabalhar. Enquanto que a classe trabalhadora, os mais simples, trabalham mal e mal para sobreviver. Então aqui a gente consegue extrair uma crítica. E que não deixou esse legado de miséria, né? Esse legado, como eu já falei, não espécie pela falta de dinheiro, mas miséria dele enquanto ser humano. Então esse é um trechinho, esse é um pedaço de Machado de Assis. Recomendo fortemente que vocês façam a leitura. Esse é um romance maravilhoso, é o emblema do realismo e é uma ótima porta de entrada para vocês conhecerem o romance de Machado. Lembro que Machado de Assis, gente, foi um excelente contista. Contos também é um gênero narrativo mais curto, né? Com menos personagens, às vezes com apenas uma problemática, um único personagem. E ele consegue, com poucos personagens, com poucos caracteres, em poucas folhas também, fazer críticas
fazer com que nós pensemos em outras perspectivas, sobre ganância, sobre situações psicológicas mesmo, né? Então, recomendo ali a leitura da Cartomante, do conto Um Apólogo, do Enfermeiro, do conto O Espelho, Pai contra Mãe, A Causa Secreta. Gosto muito também de um conto curtinho chamado Missa do Galo. São contos muito profundos, apesar de curtos, como eu falei. Machado conseguia utilizar a linguagem de forma muito cirúrgica e construir essas narrativas curtas, mas belíssimas. Então, leiam esses contos e também leiam Machado de Assis na Memórias Póstumas e também, se possível, leiam os demais romances, né, gente? Memórias Póstumas é o marco do realismo, mas há outros livros também de maior peso, inclusive de tanto peso quanto, né? Adaptações para o cinema. A Memórias Póstumas já foi adaptado para o cinema, aqui para o cinema nacional. Outros livros também foram adaptados para o teatro, para quadrinhos, os quadrinhos também. Eu adoro também, recomendo que vocês leiam o Simão Bacamarte, né, que é já lembro o nome dele também, gente, que são tantos textos literários, né? Que é o psiquiatra Dr. Simão Bacamarte. Eu já me recordo do nome deles e já trago aqui para vocês também. Enfim, esse é um pouquinho de Machado de Assis com o realismo machadiano. Não esqueçam, a gente não consegue encaixar Machado no realismo apenas, mas é um realismo único e exclusivo de Machado. Então, seguindo aqui, falando um pouco mais dele, né? Foi um intelectual completo, ali ele nasceu em 1839, faleceu em 1908. Ali tudo que ele já fez, né? Eu já falei para vocês. E uma coisa bacana também da gente parar para pensar é que ele foi o fundador da ABL, que é a nossa Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897, que é uma fundação, uma academia que existe até hoje, e hoje, felizmente, já com mulheres, né? Empossados em suas cadeiras. Então, o Machado de Assis é um fundador da ABL. A ABL também, além de ser uma entidade que se envolve em várias temáticas culturais, os acordos ortográficos, os dicionários, tudo isso passa pela ABL, né? Então, palavras novas que acontecem ao longo do tempo, a ABL inclui nos dicionários oficiais da língua portuguesa. Então, ela tem um trabalho extenso, valoroso e que acontece até hoje e que vai perdurar aí ao longo dos anos. Eu trago aqui um pouquinho do que o Alfredo Bose, que é um outro teórico da literatura, ele fala sobre a obra de Machado. Então, o Bose diz assim: o ponto mais alto e mais equilibrado da prosa realista brasileira acha-se na ficção de Machado de Assis. Então, se Alfredo Bose, que é um teórico, um baita teórico aqui, uma sumidade dos nossos estudos literários, fala isso de Machado, é claro que quando a gente estuda a literatura brasileira, o realismo, temos que bater na tecla de Machado, e é por isso que eu estou trazendo bastantes conteúdos a respeito do Machado de Assis para vocês, insistindo que façam as leituras, porque realmente vai ampliar o arcabouço literário e teórico de vocês, não só sobre a obra de Machado, mas pela riqueza das temáticas e das intertextualidades que ele insere na obra. Ele sempre dá um jeito de citar autores, de citar costumes ao redor do mundo, e aí a gente vai pesquisando esses autores, vai lendo mais textos, vai entendendo mais coisas e vai ampliando o nosso acervo cultural. Então, falando ainda do realismo, gente, mas o realismo, ele tem é como se fosse uma estrada que ela vem e ela se bifurca, ou seja, uma outra estrada que leva para um outro caminho, mas ainda assim faz parte da estrada principal. Imagine uma estrada que tá te levando para a praia, e nessa estrada ela te dá acesso a várias praias, mas é uma única estrada. Se você sair dela, você vai para uma praia, se você voltar, você vai para outra.
Essa é uma boa analogia, então, para o realismo, porque o realismo, digamos que seja a estrada principal, e há essa saída, essa tendência que chamamos de naturalismo. O que vem a ser, gente? É uma tendência dentro do realismo, né, da estética realista, é uma tendência influenciada por alguns pensadores. Que pensadores são esses? Então, Charles Darwin, como eu falei para vocês. O Darwin, ele fala, então, ele discorre a respeito de raça e de traços hereditários, né, que nós trazemos conosco. Ele fala da seleção natural, que a natureza vai selecionando os mais fortes, os melhores. Também temos aqui um outro pensador, que é o Lamarck, que ele diz que o homem é fruto do meio social e físico ao qual ele se encontra. Ou seja, nós somos frutos daquilo, do meio em que nós vivemos. E aí dialoga também com outro teórico mais, acho que um pouco anterior a Lamarck, que é o Rousseau. O Rousseau fala que o homem nasce bom, né? É a teoria do bom selvagem, vocês também podem pesquisar aí. A teoria do bom selvagem, que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, essa teoria também está influencia o realismo aqui nessa corrente naturalista. E, por fim, os estudos e os pensamentos de Taine, que ele fala que o meio ambiente, a raça e o momento também vão gerar influência sobre o sujeito. Ou seja, nós, enquanto sujeitos, somos frutos de uma ação social que nos cerca. Então, a corrente naturalista vai falar sobre isso. Então, veja lá, por isso que a gente escreve realismo com hífen naturalismo, né? Então, dentro do realismo, com essa tendência naturalista, o nome, assim, o nome exponente, né? O nome mais que fácil vem à mente de nós estudiosos de literatura é o Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, então, é digamos, o pai dessa corrente naturalista dentro do realismo na literatura brasileira. Trouxe aqui 3 grandes obras dele, né? Então, O Mulato aqui, de forma cronológica, em 1881, a obra Casa de Pensão, em 1883, e a obra O Cortiço, de 1890. Então, Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, ele estudou muito esses pensadores para construir, então, textos que dialogam com esses pensadores, que são chamados de corrente naturalista. Então, dentro dessa corrente, dessas principais obras aqui que eu trouxe para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o cortiço. Veja que a imagem ali tenta esboçar um cortiço, né? Ou seja, uma residência, uma habitação em que muitas pessoas vivem, né? Veja ali que não tem muito cuidado com a fachada, há uma pintura, mas também há um desgaste, roupas penduradas para fora, né? Então, o cortiço é isso. O cortiço são essas grandes habitações em que muitas pessoas moram dentro. Então, o que nós temos? É uma narrativa estruturada ao redor do cortiço, ou seja, esse local, né? Essa comunidade, esse conjunto. Ele trata esse cortiço como um organismo, gente. Quando eu falo organismo, é um organismo vivo mesmo, como se o cortiço tivesse vidas, o cortiço tivesse olhos e ouvidos. Sabe aquele ditado, não fale que as paredes têm ouvidos? Então, tem muito a ver com esse cenário do cortiço. O cortiço, então, ele acontece ali na sociedade carioca, e ele já trata, então, essa desigualdade social, porque a sociedade carioca é fundamentada ali, na sua parte mais central, entre palacetes, né? A aristocracia, as pessoas mais abastadas. E nas regiões mais afastadas ali, depois da abolição da escravatura, o que aconteceu? Os negros e as pessoas que não tinham condições, não tinham renda ou tinham pouca renda, foram para regiões mais periféricas. E no Rio de Janeiro a gente sabe que foram se instalar nos morros, né? Então aí surge o cortiço, aí a gente vê a desigualdade social. Então essa é uma temática presente, latente nessa corrente naturalista. Fala também a respeito do desejo de ascensão social, né? O desejo que o pequeno comerciante ali do cortiço, por exemplo, que tem uma venda que vende, na época conhecida como secos e molhados, né? Que vende ali alguns alimentos, alguns produtos. Então, o desejo dessas pessoas, desse comerciante em si,
em si, né, do Miranda, o desejo dele de ascender socialmente, de acumular bens, de acumular renda, o desejo dele de sair dali e de ter uma posição social melhor, mais estimada. O naturalismo, como a gente já viu ali com Charles Darwin, ele fala muito a respeito dos instintos, gente. Ele vê o ser humano como um animal evoluído, mas ainda assim um animal. Ou seja, com isso ele vai explorar um conceito que nós chamamos de animalização. Alguns autores também chamam de zoomorfismo. Esse conceito, para que vocês entendam, é como evidenciar as características do ser humano como se ele fosse um animal. Ou seja, quando a gente tem fome e a gente não consegue controlar aquela fome, a pessoa vai lá e rouba o alimento de alguém. Ou quando o narrador ainda descreve o desejo sexual dos personagens como um desejo animal, do animal da fêmea que está no cio e ela precisa daquilo, ela tem aquela ânsia. Então, a animalização ou zoomorfismo, vocês vão encontrar nas duas formas, é essa comparação das ações do ser humano com as ações dos animais. Por quê? Porque os animais agem puramente por instinto. Então vamos ver aqui, ó. Lembra que eu falei aqui para vocês que o cortiço é tratado como se fosse um organismo, né? Um organismo vivo. Veja nesse trecho aqui da página 45 aqui, então, da minha edição. Diz assim: eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então veja que o narrador, ele retrata aqui, isso aqui é um começo de um capítulo, me recordo bem. Então o narrador, ele retrata aqui o cortiço como se o cortiço tivesse vida. Ele não só abre os olhos, né? Mas ele abre a infinidade, as portas e janelas como se fossem ouvidos, né? Como se dessem vida para o cortiço. Então isso aqui já é um meio de mostrar o cortiço como um organismo. E um exemplo aqui que eu trago para vocês também aqui no texto de baixo, aqui como se fosse esse pergaminho, traz um exemplo de animalização. Então o texto diz assim: Marciana, na frente do grande grupo e sem largar o braço da filha, que a seguia como um animal puxado pela coleira, ao chegar à porta lateral da venda, berrou. Então veja aqui que ele traz 2 exemplos, né? Que como se fosse um animal puxado pela coleira, ou seja, ela trata a filha de forma animalesca. Ela tem uma atitude de animal perante a filha como se a filha também fosse, ou seja, puxando pela coleira. E ainda para fechar, né, esse trecho, diz que a filha, ela podia, o narrador poderia ter usado um sinônimo, poderia ter dito que ela gritou, né? Mas não, ele usou o berrou, porque o berrar vem dessa parte mais animal, né, animalesca. Então, essa comparação entre ser humano e animalização é muito, muito presente nas obras da corrente naturalista. Deixa eu só fechar aqui para vocês. E recomendo fortemente que vocês leiam o Cortiço também. É uma obra não só por ser o símbolo do realismo, naturalismo e o símbolo da escrita de Aloysio Azevedo, mas é uma obra muito bacana que nos traz muitas reflexões a respeito da ascensão social, desses desejos, né, dessas comparações com a animalização, do trato com as mulheres. Traz também ali, é um período pós-abolição da escravatura, então traz ali escravos que estão na condição, ali uma personagem que está numa condição de comprar a sua revelia e todo esse desfecho. Enfim, é uma obra fundamental, de uma leitura fundamental para vocês. Agora, deixando um pouco de lado o realismo, partiremos então para o simbolismo, né? Que eu já disse que era tema da nossa aula. Então, dentro do simbolismo, né, tem 2 estéticas que caminham aqui na poesia, que caminham lado a lado. É o parnasianismo e o simbolismo. Por ordens cronológicas, digamos assim, vamos tratar primeiro o parnasianismo. Então, tem ali, o parnasianismo vigorou de 1881 a 1893. Não foi muito tempo, mas enfim, há uma produção poética desse período, então nós vamos estudá-la.
O parnasianismo, ele tem uma preocupação com a forma. Parnaso é também uma região da Grécia, então por isso essa preocupação com a forma. Por isso que eu trago ali um exemplo de uma coluna grega para vocês já lembrarem que, opa, essa forma, essa estética tem relação com a Grécia, com as artes clássicas. Então a forma do poema, tá, gente? A estética é essa forma, que é conhecida ali como métrica, que são as questões de rima, as questões de como que essa rima acontece, rima rica, rima pobre, enfim, toda essa questão de métrica que são oriundas, então, dessa preocupação com a forma. Então, forma, métrica, léxico, né, gente, que vem do léxico, ou seja, uma preocupação com o vocabulário, com a linguagem, é uma linguagem mais trabalhada, não é uma linguagem tão simples. A estética parnasianista, ela faz descrições, seja de paisagens, seja de obra de arte. Vocês vão ver que tem um poema bem famoso chamado Vaso Grego, em que o eu lírico ele descreve um vaso grego. Então, essa valorização da estética e da arte, a arte pela arte, daí que vem esse conceito. Ou seja, usa-se a arte, né, a poesia, para tratar uma outra forma de arte. A escultura, digamos assim, ou uma pintura. Então, arte pela arte. Então, vejamos aqui um exemplo que fica sempre mais fácil, né? Ilustrar pelo exemplo. Então, o parnasianismo tem 3 autores que são, assim, fundamentais na produção poética. Esses autores são chamados de tríade parnasianista. É a tríade parnasianista. Vocês já vão saber que estamos nos referindo a esses 3 autores, que são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Então, eu trouxe aqui um trecho desse poema que eu já citei, que é o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira. Então, veja lá, Vaso Grego. Esta de auros relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teus que a suspendia, então e ora repleta, ora esvazada. A taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas calmada. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a descrição desse vaso grego e não só pelo título a gente vê a referência à Grécia, mas vinda do Olimpo, né? Que é aquela região onde os deuses habitavam. Era o poeta de Teus, então há muitas referências aos conceitos clássicos da obra da arte grega. E há essa descrição, então, do vaso. O poema é um pouco mais extenso, vocês podem procurá-lo aí e verificar que há realmente essa descrição com essa linguagem mais trabalhada. Então, esse é um exemplo do parnasianismo, né? Dessa estética parnasiana que escrevia poesia e da tríade. Não esqueçam, falou de parnasianismo, tem que lembrar da tríade parnasianista. E do conceito arte pela arte. Eles descreviam muitas coisas artísticas por meio dos poemas. Mudando totalmente o foco, então a gente chega no simbolismo. O simbolismo é uma corrente também que escreve poesia, mas totalmente diferente. Por quê? Porque o simbolismo, ele trabalha a subjetividade, ou seja, gente, aquilo que não é tão facilmente identificável, aquilo que fica subentendido, né, nas entrelinhas. O simbolismo, ele tem uma grande preocupação com a musicalidade dos poemas. Lá no parnasianismo, a gente tem preocupação com a forma, com a estética, com a métrica. Aqui não, aqui é com a sonoridade, com a musicalidade, com o ritmo. Os poemas, eles fazem sugestões, ou seja, deixa aquilo subentendido para que o leitor faça inferência. Ele também trata o misticismo, a espiritualidade, tem temas que tratam a espiritualidade, o misticismo, tem temas que tratam o sentimentalismo. Então, por isso ali, ó, uma figura aqui, né, à nossa direita, das ondas sonoras e de uma cabeça com música, né, com notas musicais, que é a preocupação do simbolismo. Então, vejam aqui, ó. Falando em simbolismo, a gente tem aqui esses 2 nomes principais, que são Cruz e Souza, Souza com S,
e Alfonsos de Guimarães. Na verdade é Guimarães, porque não tem o tio, então é Alfonsos de Guimarães. O Cruz e Souza é digamos, o bambambam. Augusto dos Anjos escreveu alguma coisa, mas também não pertence muito ao simbolismo, vai pertencer a outras estéticas. Se vocês fizerem pesquisa, vocês vão encontrar Augusto dos Anjos classificado tanto no simbolismo, quanto no pré-modernismo, enfim. Mas fica aí o nome dele, caso vocês tenham interesse em fazer pesquisas. Mas foquem então em Cruz e Souza e Alfonsos de Guimarães. Então, esse trecho aqui para vocês virem bem e ouvirem, né? Verem bem, porque estamos falando do presente, não do futuro. Desculpe aqui a professora de língua portuguesa. Então, para vocês verem bem e ouvirem a musicalidade e o ritmo, né? Então, eu trouxe um pedacinho aqui desse poema belíssimo que se chama Violões que Choram. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra, e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Então veja como nós temos aqui nessas primeiras 4 estrofes, né? Nessa primeira estrofe com 4 versos, perdão. Então, nesses primeiros 4 versos, veja como nós temos palavras com letra V e palavras terminadas em S, né? Palavras no plural. Quando a gente tem a repetição de palavras com a consoante, com alguma consoante, nesse caso aqui a gente tem a repetição da consoante V, na teoria literária nós temos então um fenômeno chamado aliteração. A aliteração é esse fenômeno das repetições das consoantes. E essa repetição das consoantes e também dos S's, né, ali de alguns plurais ou de alguns substantivos terminados em S, também dão ritmo e musicalidade ao poema. Esse poema poderia, não é a minha praia, a minha linha de pesquisa, não é meu estudo nem minha formação, mas eu acredito que esse poema, se caísse na mão de um músico, né, de alguém formado em música, de algum estudioso da música, poderia ser musicado com facilidade, né, porque ele tem ritmo. Na segunda estrofe a mesma coisa, nós temos ainda algumas repetições, e veja que nós temos ali 2 rimas, né, no caso aqui seria AB, AB, então ecoa, convoa e convulso com pulso. Então aqui AB, né? Seria essa primeira AB e AB de novo. Então AB, AB. Então ecoa, convoa, convulso com pulso. Então essa musicalidade, né? Então só para fazer um parênteses aqui, então aliterações é a repetição de consoantes e se fosse repetições então de vogais seria assonâncias. Então veja ali, vozes veladas, veludosas vozes. Então esse é um poema bem conhecido, bem emblemático. Cruz e Souza escreveu mais coisas também, belíssimos. Então é o simbolismo, né, que trata os símbolos, a musicalidade, o ritmo, e também ao mesmo tempo são subjetivos, porque para mim pode significar uma coisa, para você outra. Naquela época da produção dele poderia também fazer referência a alguma coisa, e hoje, em outros tempos, pode fazer outras referências, ou seja, são poemas que sempre podem ser lidos e ainda sempre tem o que dizer. Então, gente, fazendo um apanhado, eu sei que esse tópico foi bem puxado, né, digamos assim, com muitos conteúdos. Então, hoje nós vimos o quê? Nós vimos o realismo, que é aquela estética da prosa, né, da corrente, da estética com o real, da vida como ela é lá. Lembrem dessa frasezinha aqui do Nelson Rodrigues, a vida como ela é, a verdade nua e crua. É a estética do real, daqueles casamentos que não são arranjados, mas dos casamentos que às vezes acabam em traição, dos desejos, dos anseios, das problematizações. Aí dentro do realismo ainda, concomitantemente, nós temos o naturalismo, né?
o naturalismo tem aquela influência dos pensadores. Lembre do Darwin, do Taine, do Lamarck, do Rousseau, que fala lá da influência, da interferência do meio, né, dos instintos, né, das necessidades humanas enquanto seres biológicos, né? Então fala dessa questão do natural, do biológico, daquilo que o meio interfere, lembra? O homem nasce bom, o meio que o corrompe, o que o torna diferente. Então isso tudo na prosa. Aí falando da poesia, nós temos o parnasianismo, que é a preocupação com a forma, lembram? A forma da métrica, a preocupação com a linguagem mais formal, mais rebuscada, a influência das origens clássicas, né, da literatura grega e das artes gregas. E por fim, nós tratamos então do simbolismo, que o simbolismo é aquela corrente que tem a ver então com os símbolos, com os sentidos, com a música e com tudo mais, que é aquela que ela tem uma liberdade muito mais solto, né? É muito mais poético do que o parnasianismo, digamos assim, que é muito mais enfocado, tem muito mais ênfase na forma. Eu sei que são muitos conteúdos, são 4 correntes estéticas, mas com a leitura, com a videoaula, com as leituras complementares, tudo vai ficar fácil o entendimento para vocês e vai ser tudo bem tranquilo. Então é isso, né, pessoal? Vimos que no realismo a literatura ganha um novo recorte, né? Como o nome já diz, realismo. Então a gente tem essa literatura mais trazida aqui para o real, né? O nome não é apenas coincidência. E como a gente viu, então, o grande nome da escrita realista, né, que não se encaixa bem no realismo, porque ele tem uma escrita diferente, como a gente já viu que alguns teóricos abordam, é o Machado de Assis. Apesar dele, a gente fala muito aqui dos romances dele, então ele foi contista, foi cronista, foi tradutor, foi crítico, enfim, ele é um autor multifacetado e é a cara do realismo. Quando a gente fala em realismo no Brasil, o Machado de Assis é o grande nome. Também vimos ali algumas correntes, né, o simbolismo, a força desses símbolos na poesia, enfim, é uma era ali, não digo só um centenário, né, um século, mas é uma era de produção muito vasta, muito rica, com 2 correntes muito distintas uma da outra. Então vejam bem que a gente tem bastante produção em prosa, né, que são os romances, os contos e as crônicas, e a gente também tem bastante produção poética. Então estudem bem essa diferenciação, leiam os textos que eu trouxe ali no texto base e aproveitem bastante.